STF derruba a tese da revisão da vida toda do INSS em julgamento sobre o fator previdenciário. Esse é o nosso tema de hoje e nós vamos discorrer sobre o assunto. Antes disso, olá, seja bem-vindo ao canal da Silveira e Vargas Advocacia aqui no YouTube. Para quem é novo neste canal, deixa eu me apresentar. Eu sou o advogado Edilson Vargas e somos especialistas na área do direito civil, previdenciário e trabalhista, aqui pelo escritório da Silveira e Vargas Advocacia. Nós temos unidades físicas em Campo Grande e também em Três Lagoas, mas é importante, nós atendemos todo o Brasil nos sistemas online hoje em dia. Antes de continuar com o tema, quero deixar aqui uma dica muito importante para você. Eu peço que assista o vídeo até o final, para saber tudo sobre esse julgamento da revisão da vida toda, a famosa RVT, que ocorreu no último dia 21 de março no STF. E posso te dizer que foi muito prejudicial aos aposentados. Ok? Então, de antemão, eu gostaria de deixar aqui, compartilhar, consternar a minha tristeza, a minha revolta que foi dia 21. Eu posso afirmar que tudo que ocorreu dentro do STF foi uma manobra bastante perversa, uma manobra jurídica, e o STF, com todo o seu poder constitucional, conseguiu tirar a revisão da vida toda do quadro de revisional dos aposentados. Ou seja, gente, o direito dos aposentados de usarem todas as suas contribuições para terem uma aposentadoria justa. Nós sabemos hoje que a regra de transição permite que você calcule todas as suas contribuições até julho de 94. E após, quem contribuiu antes de julho não vai na soma da média para formar a renda mensal inicial. Então, as ADI que os ministros do STF julgaram agora no dia 21, ou seja, as ADI 2110 e 2111, foram julgadas parcialmente procedentes e o pedido de aplicação de critérios diferenciados para a concessão de benefício previdenciário foi julgado improcedente. Ok? O entendimento firmado determinou a natureza congente do artigo 3º da Lei 9.876 de 1999. E o que dizia esse artigo 3º dessa lei? Esse artigo 3º proibia que o segurado tivesse a condições de optar por um critério de cálculo diferente e mais vantajoso que as regras de transição. Ele permitia, apesar da reforma ter acontecido lá, com a emenda constitucional 103 em 1999, tinha uma brecha no artigo 3º da 9876 de 99, que permitia que o segurado pudesse optar. Hoje, esse artigo 3º caiu por terra, ele derrubou. Então, ele proíbe agora o segurado de optar por um critério de cálculo diferente e mais vantajoso que a regra de transição. Então, qual é a consequência disso? A consequência é que os segurados não podem mais reivindicar o direito de usar a regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213/91, que muitas vezes resultava em benefícios mais favoráveis ao aposentado. Esse era um argumento central defendido
defendido por essa tese e que foi agora refutado, foi escrochantemente decidido pelo STF, em decisão do STF, o que acabou definitivamente com as possibilidades da revisão da vida toda. Isso é triste, gente, tá? Mas é isso que aconteceu no último dia 21. Este é um momento bastante ruim, em especial para quem estava aposentado e que agora vai buscar respostas, e eu tenho certeza que não vai encontrar, e nós aqui como os advogados de defesa temos o papel de oferecer esse suporte para vocês, esclarecer essas dúvidas e persistir, principalmente numa luta infundada, por justiça nesse país. O que fizeram com os aposentados no último dia 21 é digno de muito desprezo, porque não pensaram na pessoa hipossuficiente que é o aposentado, só pensaram no bolso do governo. De qualquer forma, gente, a tese jurídica como a revisão da vida toda propunha aos aposentados e pensionistas do INSS a oportunidade de recalcular os seus benefícios, considerando a totalidade de todas as suas contribuições previdenciárias. Isso abrangia até mesmo os períodos anteriores à implementação do Plano Real que aconteceu lá em julho de 94. Outra coisa importante, gente, Esse debate jurídico, repleto de expectativa por parte dos segurados, encontrou agora o seu desfecho no último dia 21 de março, agora dia 24, quando o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou a inviabilidade de aplicar a revisão da vida todas no cálculo das aposentadorias. E o placar foi bastante apertado, foi 4-3. Mas, doutor Edilson, o que era a revisão da vida toda? A famosa RVT, a revisão da vida toda, ela abria a possibilidade de recalculação do benefício aposentatório. Ou seja, ela permitia fazer o recálculo, a revisão daquela sua aposentadoria. E ela considerava que você pudesse somar todas as contribuições, desde o início da sua carreira. E aí incluía aquelas contribuições realizadas antes de julho de 94. Tal revisão beneficiaria principalmente aqueles segurados que ao longo da sua vida laboral tiveram salários mais altos nos anos iniciais da sua contribuição. Porque poderia acontecer que você não tivesse um bom salário antes de julho de 94. Aí essa revisão não era a melhor opção para você. Mas para aqueles que tiveram um emprego ou contribuíram no teto da Previdência, ele permitia que você somasse essas contribuições, chegando num valor de uma RMI maior do que partindo de julho de 94. Mas quais os principais beneficiados que seriam os segurados para essa revisão da vida toda? São 3 pontos importantes que eu gostaria de destacar com vocês. Primeiro ponto, para quem iniciou as contribuições ao INSS antes de 94 e que já explicamos em vídeo anterior, ele se beneficiava da revisão, porque caso fosse contribuições elevadas, ela permitia uma RMI maior. Outra coisa, outro benefício importante para os segurados, aqueles que obtiveram o salário mais elevado no início da carreira, dava essas condições
de revisar a sua aposentadoria. E por fim, se aposentaram por regras que não consideravam a média de todos os salários de contribuição, principalmente naquela regra dos pontos, né? Então, nesse caso, era vantajoso fazer a revisão da vida toda. Agora, eu gostaria de pedir a sua especial atenção, um ponto não menos importante aqui dentro do que nós estamos trazendo esse vídeo. Eu peço que você já se inscreva em nosso canal, né? E lá ative o sininho para que você possa receber todas as notificações de novos vídeos que a gente traz toda semana para você. Importante, ao final deste vídeo aqui, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para nós. Isso aí, o sistema da inteligência artificial do Google vai entender que o conteúdo é relevante e vai reaplicar para mais pessoas. Então, deixa aquele joinha de gratidão e, principalmente, gente, compartilhe este vídeo com seus familiares, com amigos, com parentes, com vizinhos que precisam receber essa informação. É muito importante para que o canal possa crescer. Eu peço de coração para vocês. Agora, doutor Edilson, como é que foi essa decisão do STF? Essa decisão, a maioria dos ministros, 4-3, eu disse o resultado aqui, em um julgamento caracterizado por tanta complexidade de opiniões divergentes, concluiu, pela obrigatoriedade da regra de transição do fator previdenciário estabelecida em 1999 pela Emenda Constitucional 103. Com essa decisão, fica estabelecido que o cálculo dos benefícios previdenciários não pode incluir contribuições anteriores a julho de 94, o que era uma prática contemplada pela revisão da vida toda. Mas qual é o impacto econômico dessa decisão, doutor Edilson? A decisão representou um alívio fiscal para o governo. Esse foi o maior impacto, né? Evitou que o governo desembolsasse ou pagasse em forma de revisão da vida toda um valor estimado aproximadamente de 480 bilhões. Era essa a previsão que o INSS fazia, conforme o que já foi projetado na Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, de 2024. Por outro lado, gente, a decisão do STF gerou impactos negativos para os segurados, que aguardavam incansavelmente a revisão dos seus benefícios. Ora, mas doutor Edilson, e que impacto traz isso na qualidade de vida do aposentado? Primeiro ponto que a gente tem que deixar aqui destacado: a perda de renda pode afetar a qualidade de vida dos aposentados, né? E também dos pensionistas, especialmente, aí eu trago aqui para um pouco próximo de vocês, aqueles que já se encontravam em situação de extrema vulnerabilidade social. Então, a sensação que dá é de injustiça, né? Muitos segurados que se dedicaram ao trabalho por toda a sua vida se sentem agora injustiçados por terem seus direitos negados pelo órgão maior, pela Suprema Corte do Supremo Tribunal Federal. Isso é ruim, isso é revoltante. A pergunta que não quer se calar: e agora, como é que fica a situação dos aposentados? A decisão do STF de não aplicação da revisão da vida toda repercutiu de imediato em toda a população brasileira. Mesmo aqueles que não são aposentados, mas de alguma forma têm um parente aposentado, tem um tio, tem um
pai, tem um avô, né, que está aposentado, isso repercutiu de forma negativa para todo mundo. Muitos segurados se perguntavam, né, e agora, o que a gente faz? E os processos que estão em julgamento, seja no primeiro grau, no segundo grau, ou seja, lá já em decisão do STF, porque existia lá desde 2022 que a revisão da vida toda era constitucional. Existia o pormenor da repercussão geral. Faltava só regular os efeitos disso. E agora vem uma ducha de água fria, um balde de água fria, jogar na cabeça dos aposentados e dizer, olha, a partir de agora não vale mais regra nenhuma. Com a decisão do STF, os processos que reivindicavam tal revisão, prosseguirão sob uma nova interpretação jurídica estabelecida no STF. Agora, os cálculos de benefício permanecerão, de alguma forma, inalterados em relação às inclusões das contribuições após o Plano Real de 94. A expectativa é que poderia haver uma redefinição nos cálculos das aposentadorias com a inclusão das contribuições anteriores de 94. E o que se dissipa, se extingue de vez com o veredito da Suprema Corte. É triste isso, né? Os processos que pleiteavam a revisão serão retomados de qualquer forma, mas agora está sob uma nova égide de entendimento, né? Seja de um novo entendimento jurídico. Isso significa que para os envolvidos nesses casos, o cálculo dos seus benefícios não será alterado para incluir as contribuições anteriores ao Plano Real. Os tribunais inferiores ao STF seguirão a própria orientação do órgão maior, aplicando desde já a regra de transição do fator previdenciário para cálculo das aposentadorias previsto lá na Emenda Constitucional 103 de 1999. Enfim, em resumo, o que eu quero trazer aqui para vocês? A decisão do STF sobre a revisão da vida toda teve um impacto econômico significativo e bastante prejudicial para os aposentados, o que fez com que o governo economizasse cerca de 480 bilhões de reais e os segurados que estavam aguardando a sua revisão estão perdendo a sua renda. Esse é o maior impacto econômico que dá no bolso do brasileiro. A revisão da vida toda foi e será um capítulo importante na luta dos aposentados e pensionistas. E, apesar dessa derrota, a mobilização em torno do tema vai contribuir ou contribuiu para um debate sobre a necessidade da reforma à Previdência mais uma vez e garantir para os aposentados regras dignas para todos os brasileiros. Agora eu deixo aqui o recado. Se você tiver mais dúvida, fale conosco. Nosso escritório aqui em Campo Grande, ou mesmo em Três Lagoas, ou mesmo online, tem mais de 10 anos de empenho e dedicação na área do direito previdenciário. Ao final desse vídeo eu vou deixar os nossos contatos, as nossas páginas oficiais, os nossos telefones, para que você faça contato conosco e tire todas as suas dúvidas quanto à revisão da vida toda. Por hoje é isso que eu tinha que passar para você. Espero você na próxima semana. Até lá, gente. Muito obrigado. Um abraço.